o presidente André Sanches. Então o Corinthians fez uma proposta, diferentemente do que era feito nos outros anos no Corinthians, e que muitos clubes fazem, que é adiantamento da cota de televisão. Nós vamos comprometer de 20% a 25% nos próximos 4 anos a cota de televisão, se assim o Manchester City aceitar a proposta que o Corinthians fez oficial diretamente para o Manchester. 0 a 10, qual é a chance do Corinthians contratar o Tevez, na sua avaliação, na sua opinião? É difícil dar um valor, né, um número, mas nós fizemos uma proposta oficial, é uma proposta, não a nível de time de Europa, que ele tem lá as propostas da Juventus, do Inter, sei lá de quem mais, mas é uma coisa que se pensa bem. E o jogador querendo vir embora para a América do Sul fica mais fácil. Mas o torcedor não se iluda, a proposta está feita agora. Fazer a proposta e ele vir é uma distância ainda grande. Para pagar o salário dele, obviamente que não vai ser igual ao Ronaldo, mas vai ter algumas composições parecidas com a do Ronaldo, para a gente atingir aquilo que ele necessita, que é menos do que ele vai ganhar lá, ele já sabe disso, para a gente fechar as contas. O senhor não tem contato sobre o Tevez, não falou com o Kia? Não, ainda não falei não, mas o Kia é muito amigo dele. Agora, o representante, desde a época do Brasil, o representante dele era o Dr. Adrian. O Kia tinha os direitos econômicos do atleta, que vendeu para o Manchester City. Hoje, 100% do atleta é do Manchester City. É óbvio que o Kia, pela relação que tem com o atleta, que vocês sabem, ele deve estar sabendo de tudo, porque o próprio representante dele, ou o próprio atleta, falou com ele, sem problema nenhum. Se ele puder ajudar, muito bem. Andrés. Mas não tem dinheiro de investidor, não tem nada. O dinheiro é 100% do Corinthians. E durante a tarde desta terça-feira, a notícia do site da ESPN Brasil deu conta de que o Manchester City teria recusado a proposta do Corinthians. Uma informação que pegou de surpresa o presidente do Corinthians. Você anunciou, você já me deu uma notícia em primeira mão, então vamos falar aqui, ó, não tem mais Tevez para o Corinthians, pronto. Não, tô perguntando só. Não, eu tô perguntando, não, você está afirmando, você está falando que não, o Manchester falou que divulgaram a notícia. Com o Manchester que divulgaram, para mim não chegou nada. Pelo Mas eles contrário. Deram algum prazo? Não, eles sabem que dia 20 fecha a janela. Então, eles mandaram um e-mail agradecendo a proposta e que iam estudar. O Corinthians não paga 50 milhões. Não. O mandatário falou também em relação ao estádio para a Copa de 2014 e que a abertura da Copa deve ser em São Paulo. Vamos ver se nos próximos 24 horas tem surpresa. Talvez aqui não tenha abertura de Copa em São Paulo, né? Todo mundo fica secando o estado do Corinthians. Tem 2 estados fazendo desse país, só se fala do estado do Corinthians. Mas foi entregue tudo ontem as garantias necessárias para confirmar a construção do estádio, a FIFA aprovou, vamos esperar a resposta deles nos próximos dias. E essa indefinição sobre a abertura, até o Orlando Silva chegou a dizer que Brasília estaria mais próximo. Quanto isso anda prejudicando o Corinthians? Nada, manda ele apostar lá na loteria, ver se ele ganha. E fica a pergunta, não seria contraditório um clube que tem uma dívida de quase 100 milhões de reais, que pede incentivos fiscais ao governo, se dispor a contratar um atleta tão caro? Você falou e os números giram em torno de 80 milhões, 90 milhões de reais. Não é algo muito próximo da dívida ainda do Corinthians, que você herdou, você pagou uma parte? A dívida do Corinthians tem 60 milhões de time mania e 55 de dívida. É isso. E por que você não usa a mesma estratégia para pagar a dívida do Corinthians? Porque daí eu tinha que ficar sem time de futebol. Se eu quisesse ter pago a dívida do ano passado, eu tinha pago. É só fazer um time de 1,5 milhão por mês. Isso sem problema nenhum. Isso vai da opção do torcedor, do conselheiro e do sócio. Mas não dá para oferecer também esse adiantamento da televisão, ou seja, essas mas eu não quero adiantar cota de televisão. Nem para pagar a dívida? Não é para pagar a dívida. A dívida vai ser paga durante os próximos 3, 4 anos. Sem problema nenhum. Se até domingo nós não anunciar oficialmente, dificilmente ele virá esse ano. Carlitos Tevez, sonho de consumo da fiel torcida e agora uma contratação que entrou na realidade da diretoria. Pois é, meus amigos, o que o André quer falar é o seguinte, quando ele fala que vai usar o dinheiro só do Corinthians, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele diz assim, ele mais ou menos, que deu para eu entender, é que ele vai ganhar uns 100 milhões por ano da televisão. 20% desses 100 milhões ele vai pegar para pagar o Tevez, tá? Então, 25%. Quer dizer, 25%, de 20% a 25%, porque o euro tem uma flutuação aí. Hora está barato, hora está caro, né? Hoje tá barato, né, Lu? Pelo que deu para ver por causa da crise da Grécia. Então, quer dizer, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, o dinheiro é do Corinthians. Agora, os investidores que vão vir para pagar o salário do Tevez, como fizeram com o Ronaldo. E esse investimento do Corinthians é um investimento legal. Mas também tem outra coisa que o Celso acabou de me dizer que eu gostaria que ele explicasse. Que pode ser também que o Corinthians não precisa nem usar o dinheiro da televisão, certo, Celso? Não, na verdade, para pagar o salário, sim. Para pagar o salário. Para pagar o Manchester City, não. É que eu li que o Kia declarou que
passaria o Tevez para o Corinthians para pagar uma dívida que a MSI tinha com o clube durante a parceria. Portanto, o que eu li é que o Kia teria dado essa declaração lá na Inglaterra, que o Tevez seria um presente para o Corinthians. Na verdade, presente não, um pagamento de dívida ainda fruto da parceria com a MSI. Tá certo, muito bem. É pagamento. O Corinthians não quer nada de ninguém, não. Nem do Kia, nem de ninguém, nem do governo, não precisamos de ninguém. Se a gente quiser construir Itaquerão, a gente vai lá com as nossas mãos e construímos, não é? Fiel é assim, corintiano é desse jeito, e fim de papo. Muita água ainda vai rolar. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Mais notícias de esportes você confere no Jornal da Gazeta.